Por favor, pessoal, silêncio. Em declaração de líder, bancada do PDT. Bom, presidente, colegas vereadores, vereadoras, depois de muitas falas aqui na Câmara nas últimas semanas, principalmente do vereador Xuxa, ontem do vereador Velocino Ex, matéria do jornal Pioneiro, eu me obrigo a fazer aqui uma fala, né, de forma que a gente possa fazer uma reflexão em Caxias, mas também uma homenagem. Uma homenagem a um jornalista que está aqui conosco no plenário desde as 8h30 da manhã, o João Polita, o Guilherme Polita. É que eu João ninguém, só para ver se estava atenta, vereadora. O Guilherme Polita, que há 20 anos atrás, exatamente 20 anos atrás, após um feriado de Páscoa e de Tiradentes, né, ele sentiu na pele o que as pessoas em situação de rua passam. Há 20 anos atrás. Quem quiser, depois eu vou compartilhar essa matéria no grupo dos vereadores. Então, no mês de 12 de maio de 2003 foi publicada essa matéria. Mas ele viveu essa situação na terça-feira do dia 22 de abril até o dia 24 de abril. Foram 3 dias peregrinando nas ruas centrais, em alguns bairros da nossa cidade. O João Polita está aqui conosco. Guilherme Polita, desculpa. Mas a página inicial aqui, Vida da Rua, Eu, um João Ninguém, ele retrata a vida de centenas de pessoas que vivem nessa situação. E o tema, ele tem se agravado a cada dia, de 20 anos para cá. A pobreza aumentou, as necessidades também. A rede de apoio, ao invés de diminuir cada vez, parece que está mais distante dessa população. Reformas trabalhistas que empurraram a pessoa também para a pobreza. Reforma da Previdência da mesma forma. O custo de vida elevado. Então, o Polita começa a matéria dizendo o seguinte, que seu patrimônio totalizava, naquele momento, um conjunto de calça, camisa, blusão, jaqueta, estrupiados, um cobertor cinza do tipo cortado, muito usado em mudanças, e R$10. Essa é a realidade de muitas dessas pessoas. Foram 55 horas ininterruptas entre a manhã do dia 22 até o dia 24. Começou o seu dia lá na rodoviária, aonde uma senhora, Maria, estendeu a mão para ele, deu uma esmola de R$5, um alimento, mas, num outro momento, o segurança disse, não, aqui nós não podemos aceitar pessoas desse tipo. Já meio que foi escorraçado de lá. Foi a maior esmola que ele recebeu nesse período, de R$5. Peregrinou pela rodoviária, esteve em diversos lugares, em padarias, no barbeiro. O barbeiro foi o que mais me chamou a atenção, Polita. Estava na beira da praia, lendo essa matéria, eu chorava. O barbeiro, ele tinha apenas, e eu vou ler aqui a matéria. Oi, quanto custa para cortar barba e cabelo? Perguntei ao profissional que atendia um cliente. Tudo fica por R$10. Dinheiro que não possuía, mas naquela altura, o Guilherme perguntou, mas nem para Guilherme tem desconto? Porque o Guilherme era o barbeiro, o nome do barbeiro. Sou de Lagoa Vermelha, não tenho dinheiro. Apelei. O barbeiro Guilherme respondeu, senta aí que vamos dar um jeito. O homem que cortava a barba levantou da cadeira, pagou pelo serviço e foi embora. Guilherme limpou e arrumou seu equipamento enquanto me convidava para sentar na cadeira. Reforcei que não tinha dinheiro e, como se não tivesse ouvido, o barbeiro questionou-me qual o número da máquina para raspar a cabeça. O rádio, sintonizado numa estação evangélica, transmitia mensagens de um pastor e Guilherme começou a contar sua história. Uma história de vida. O profissional cortou meu cabelo, lavou minha cabeça e raspou a minha barba. Durante todo o tempo falou-me sobre suas atitudes de Jesus. Ao final do corte, perguntei quanto custou. Ele disse, nada, meu amigo. Retirei R$2 do bolso e entreguei a Guilherme. Ele olhou e me devolveu uma das notas. Emocionado, estendia novamente a cédula amassada e disse para ele, dá no ofertório da igreja. Então, essa história emocionante de doações, de busca de uma refeição,
lugares que ele passou, e aqui eu faço um relato da praça. A praça, passagem para a maioria, é para muitos um lar ou uma extensão dele. Crianças índias com barriga d'água circulam com roupas sujas e rães correndo enquanto oferecem canetas enfeitadas aos que passam. Vendedores comercializam sabonetes e pomadas com propriedades ditas terapêuticas e milagrosas. Prostitutas chegam por volta das 10 horas e esperam nos bancos. Muitos dos cerca de 12 alcoolistas que passam os dias entre cigarros baratos e garrafas de cachaça ou álcool de cozinha dormem nos passeios públicos. O que tem de diferente essa matéria de 20 anos atrás para hoje? Continua a mesma situação. A dificuldade de procurar uma cama para dormir, se refugiar. Aí o Polita continua, e aqui eu faço uma fala dele quando ele procurou as igrejas. Ele procurou o albergue, procurou o postão para ver o atendimento das pessoas em situação de rua. E aqui eu faço uma fala, eu sou católico, mas é bom a gente ver, vereador Velocinoes, aqueles que ensinam a gente a dividir o pão, muitas vezes não fazem como o exemplo do barbeiro, de forma anônima, mandou ele sentar e cortar o cabelo e pregar as palavras de Jesus. Também visitei algumas igrejas. No bispado, onde fui na manhã de quarta-feira, a mulher que me recebeu falou comigo pela vidraça. Diz que não tinha nada para dar, nem mesmo o copo de leite que foi pedido. Os padres estariam no período de oração naquele momento. No dia seguinte, fui à Igreja Universal do Reino de Deus, na Rua Sinimbu. Cheguei no final do culto, quando obreiros e auxiliares passavam sacos de veludo para recolher donativo. O pastor de nome William escutou minha história, disse que a igreja passava por dificuldades e que não poderia me ajudar com uma passagem para a Lagoa Vermelha. Mas deu-me uma bênção com a imposição das mãos e um pedaço de bolo. Na Sociedade Espírita Abrigo da Esperança, no bairro Cristo Redentor, o senhor que me recebeu ouviu pacientemente, pedi por um pouco de comida. Ele mandou entrar numa sala com mais 2 mulheres, sentei no canto de uma pequena peça e fiquei esperando. Mentalizem todos os seus desejos, sugeriu o senhor. Em menos de 5 minutos, retornou e disse para sairmos da sala. Me esperava com pão de sanduíche, levou-me até a porta, onde por alguns instantes falou sobre a doutrina. Então foi passado por diversos lugares. Me surpreendeu que o bispado não foi uma acolhida, que é a praça central onde essas pessoas passam seus dias. Uma parte, quando possível. Já lhe concedo, vereador. O Polita, no final, ele diz o seguinte, uma observação que ele fez: exploração da tristeza. A certeza de que em 3 dias tudo iria acabar me confortava. Em muitos momentos, principalmente à noite, quando recém planejava produzir esse tipo de reportagem, tentava imaginar o que se passa no coração das pessoas que vivem na rua. A alegria aparente esconde a depressão, a falta de perspectiva, a amargura e o rancor. Majoritariamente, mendigos brigaram com suas famílias, foram abandonados ou expulsos de casa. Histórias de tristeza que se arrastaram por muito tempo, até explodir. A rua acolhe a todos. Não vê diferença entre seus habitantes. Ao contrário da parte da sociedade. Se está na rua, sem lar e de estômago vazio, é favelado, marginal, vagabundo e drogado. Mas quantos se perguntam que condições foram oferecidas à sua família, qual a história daquela pessoa, a quem detectar hipocrisia nesse sentido de concessão, meu conselho é simples. Abdiquem do conforto de suas vidas por um dia, invertam as posições com quem lhes estende a mão pedindo um pedaço de pão. Guilherme Polita. Vereador, eu vou terminar meu tempo, mas eu quero essa reflexão que continua atual. E a gente discute, vereador. O senhor diz, não posso passar mais com o cachorro na rua. O outro tem medo da insegurança. Mas, colegas vereadores, eu só quero trazer um dado. E aqui em Caxias do Sul nós temos 744 pessoas no levantamento para a fase de situação de rua, que tentam apenas sobreviver. E aí, na matéria do Jornal Pioneiro, muito bem elaborada, diz o seguinte: nessa semana, há quem usa drogas, faça barulho, sujeira, incomode vizinhos. E há entre eles quem procura serviços oferecidos pela Fundação de Assistência Social.
A entidade diz que tem 744. Eu fui no Banrisul sacar, tem um senhor que ele está 4 meses em situação de rua. Conversem com ele está procurando emprego, ele não é usuário de drogas. Está procurando emprego, ele não tem onde ficar. Aí, colegas, já vou concluir, presidente. A inexistência de trabalho agravada pela pandemia e o rompimento de vínculos familiares são apontados pelo especialista como o principal motivo que leva as pessoas a morarem na rua. Mas o uso de substâncias psicoativas e problemas de saúde mental acomete a maioria da população. Então, é um problema de saúde mental que essas pessoas estão vivendo. E cadê a saúde para estar junto com essas pessoas? Nós não podemos tratar elas como um processo de expurgar da nossa sociedade, um processo de higienização. E aí, colegas, a gente está encontrando o vereador Renato Oliveira, e eu já estou concluindo, presidente, que esse tema é um tema que a gente precisa ter um olhar especial. Nós tivemos um período recente da nossa cidade que foram fechados 2 abrigos, albergues, e muitos vivem em situação de rua, vereador Velocino Ex, porque eles não podem levar os cachorrinhos deles. Então, aquele que o senhor citou, que ele fica pedindo dinheiro com o cachorro, ele não pode ir para o albergue porque o cachorro não pode ir junto. Então, eu faço um apelo, tá, a todos que olhem com outros olhos essas pessoas que buscam sobreviver, porque no Brasil hoje, e são dados, de 2012 a 2022, houve um aumento de 211% da situação de pessoas em rua, 206 mil pessoas em situação de rua, 7 a cada 10, população negra. E para concluir, fiz um voto de congratulações ao Guilherme Pulita, Guilherme Augusto Zatti Pulita. Parabéns, Guilherme, essa tua matéria está mais atual como nunca. E faço uma recomendação aos colegas vereadores dessa leitura desse livro. A Filha do Reverendo. Quem puder fazer essa leitura, fala sobre um diagnóstico das pessoas em situação de rua no século passado, na década de 30. Obrigado. Parabéns pelo tema. Declaração do líder da bancada do PT.